Muito boa essa novela, né? Mas sabe como ficaria melhor? Com uma pipoquinha. Hum. Vocês já se perguntaram quantos grãos de pipoca já estourada cabe num pote? E com outras coisas, como por exemplo feijão. Quantos grãos de feijão tem num saco de 1 quilo? Ou arroz? Quantos grãozinhos de arroz tem num saco de 5 quilos? É bem difícil de contar, né? Porque são coisas muito numerosas. Mas existe uma maneira indireta de contar. E a gente vai aprender isso com um experimento bem simples. Contar quantas pipocas cabem nesse pote. Obviamente a gente vai considerar preenchida até a boca, não aquela montanha de pipoca, mas é um jeito de contar. A primeira coisa que precisamos saber é o que vamos usar para esse experimento. Para esse experimento usaremos uma régua e um cordão. Caso você tenha uma fita métrica, como essa daqui, não é necessário. Você pode substituir a régua e o cordão por uma fita métrica. Usaremos um recipiente pequeno, que tenha um formato de cilindro, ou um recipiente em formato de cubo, como um pote de margarina, um pote de sorvete, só que tem que ser um pote pequeno. E um recipiente grande, que é o recipiente no qual nós gostaríamos de descobrir, como esse pote em formato de tronco de cone, ou esse bowl, que é o famoso tronco de calota esférica, que a gente vai ver mais pra frente. Então a gente vai usar um objeto pequeno, um grande, a fita ou a régua e o cordão para medir, e por fim vamos usar o objeto a ser medido, que nesse caso é a pipoca. E uma coisa que não pode faltar sempre é papel e caneta para anotar. Primeiramente, precisamos entender o conceito de volume e como se calcula o volume de objetos geométricos básicos. Vamos para o quadro. O volume é basicamente uma maneira que o ser humano encontrou de medir o quanto os objetos ocupam o espaço, ou seja, o espaço comum que a gente vive, né? Necessariamente objetos que a gente vai armazenar, né? Por exemplo, arroz, feijão, água, são bens que a gente precisa armazenar geralmente dentro de reservatórios, dentro de potes. Então, como que a gente faz para saber a capacidade, né? Aqui tem um exemplo de uma caixa d'água. Cúbica, né? Como que eu faço para medir essa caixa d'água? Então, a ideia foi a seguinte: você pega e divide em vários cubinhos que tenham 1 metro de comprimento, por 1 de largura, por 1 de altura. Então vai dar um cubinho de 1 metro cúbico, isso daqui, né? A gente multiplica os 3, então esse cubinho, ele tem 1 metro cúbico. Aí eu vou nesse objeto aqui e eu vou observar quantos cubinhos desse cabem. Então, observa bem que, na verdade, eu só estou contando quantos cubinhos tem. Assim que eu conto quantos cubinhos tem, eu vou descobrir a capacidade. O volume é dado na unidade padrão metros cúbicos, certo? É um objeto que tem 3 dimensões de metro: largura, comprimento e profundidade. Mais alguns objetos, principalmente líquidos, água, refrigerante, suco, óleo, qualquer outra coisa, geralmente a capacidade é medida em litros, que é uma unidade. 1 litro equivale a 1 metro cúbico dividido por 1000, ou seja, 0,001 metro cúbico. Ou então você pode pensar que 1000 litros equivalem a 1 metro cúbico. E também tem uma medida muito comum, principalmente em remédios e receitas, que é 1 litro equivale a 1000 ml, que ml é 1 mililitro, é o litro dividido por 1000. Estudaremos metodicamente como calcular volume e a teoria por trás disso durante os próximos anos do ensino médio. Por enquanto, vamos nos ater a como calcular o volume de 4 objetos. O paralelepípedo, que é parecido com o pote de sorvete, né? Os potes geralmente quadrados.
cúbicos, né? Quadrado é uma figura de 2 dimensões. O cilindro, que ele é parecido com uma lata de refrigerante, uma caneca, geralmente tem esse formato de cilindro. O tronco de cone, certo? Você tem uma figura que é um cone, quando você corta a pontinha dele, a figura que sobra se chama tronco de cone. É um outro tipo em que a boca de baixo é menor que a boca de cima. Ou ao contrário, né? A boca de cima é menor do que a de baixo. Ele é um tipo muito comum de caneca e copo. Sabe aquele copo americano que tem no bar? O pessoal geralmente toma cachaça. Então, esse é um tronco de cone, porque ele é uma circunferência grande, aí ele vai reduzindo até ficar uma circunferência pequena embaixo. Esse último aqui, que é o formato do bowl, uma coisa muito comum que se usa para fazer bolo, ele tem vários nomes. Às vezes cada livro dá um nome. Em alguns você vai achar como segmento esférico. Outro você vai encontrar como tronco de semi-esfera, né? Porque você pega uma esfera, corta ela no meio, depois você corta uma parte em cima. Aí o que sobrar é o tronco de semi-esfera. Ou então, tem gente que fala que isso é um tronco de uma calota esférica, porque você pega uma esfera, quando você tira um pedaço dela, você está tirando uma calota. E depois você corta um pedaço, você fica com o tronco da calota esférica. Então tem vários nomes para o mesmo objeto. Isso é um bowl muito comum daqueles de fazer bolo, sabe? Geralmente a boca dele é maior e embaixo é pequenininho, mas ele tem um formato esférico. Para calcularmos o volume do paralelepípedo, é necessário tirar 3 medidas: a largura, o comprimento e, por fim, a altura. Nesse caso, é melhor tirar aqui, desse objeto que tem essa bordinha, é melhor tirar pela parte de dentro, certo? Sempre anota os resultados e, por fim, para o paralelepípedo é só multiplicar esses três valores que você vai obter o volume. Agora basta que multipliquemos a altura pela largura. Agora basta que multipliquemos o comprimento pela largura, posteriormente pela altura. Por quê? Essas 3 medidas das 3 dimensões está por trás daquela ideia de dividir em cubinhos quando você faz essa multiplicação. E isso vai te dar o volume. A gente vai estudar isso mais a fundo, mas por enquanto, basta a gente saber que é só multiplicar essas 3 medidas, o comprimento pela largura, pela altura, você vai obter o volume do paralelepípedo. Já para calcular o volume de objetos cilíndricos, é necessário tirarmos 2 medidas, a altura e o comprimento da circunferência, ou seja, da boca do objeto. Aqui, ó, no cilindro, as 2 bocas são iguais, então a gente tanto faz calcular o de uma ou de outra. Feito isso, basta a gente aplicar essa fórmula que está aqui. Lembrando, ó, que o π vai ser o número irracional, 3,14, 15, tarará, tarará, ele é infinito, mas a gente vai usar uma aproximação dele como 3,14. Então, você vai lá, mede a altura, bonitinho, troca pelo valor aqui na fórmula. Mede a circunferência, essa daqui ou essa daqui, troca pelo valor na fórmula. Vai lá, troca o π por 3,14. Aí é só fazer continha. O valor da altura vezes o valor da circunferência ao quadrado significa que é ele vezes ele mesmo. Aí tudo isso dividido por 4 vezes o π, ou seja, 4 vezes 3,14. E o resultado vai ser o volume do cilindro. Para tirar a medida de um objeto cilíndrico, observa que ele tem as bocas, ó. Mesmo a parte de baixo sendo tampada, as 2 bocas são do mesmo tamanho. Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular, tirar a medida de uma das bocas, anota o resultado, depois vem e tira a medida da altura. Anota o valor também. Aí é só usar a fórmula correspondente para fazer a conta. Caso o seu copo seja um tronco de cone, onde a boca de cima, ou seja, isso daqui seria um copo virado de cabeça para baixo, né? A boca de cima é maior que a de baixo, dificilmente você vai ver um copo ao contrário, mas pode ser que tenha. Pra gente poder calcular o volume, então a gente vai ter que tirar a medida da boca de baixo, da boca de cima e da altura, certo? A fórmula do volume é dada por essa daqui, ó, onde Czinho é o volume da menor boca, é a medida da menor boca,
Czão é a medida da boca maior e Hzinho é a altura, que é aquela medida perpendicular, que a gente tira com a régua. Bom, como que eu resolvo essa conta? Primeiro você vai pegar, troca o Czão em cada um dos lugares que ele aparece, aqui e aqui, pelo valor que você mediu. Troca o Czinho aqui e aqui pelo valor que você mediu. Troca o π por 3,14 e depois é só fazer as contas. C ao quadrado, mais Czinho ao quadrado, mais Czão vezes Czinho. Soma tudo, né? Porque está entre parênteses, então tem que resolver o parênteses primeiro. Depois somou tudo, multiplica o resultado por H. E depois é só dividir o resultado por 3 vezes π, ou seja, 3 vezes 3,14. Com isso você vai obter o volume do seu copo ou do seu tronco de cone. Para tirar a medida de um tronco de cone, você vai tirar a medida da boca maior. Tira a medida da boca maior. Às vezes tem que pedir ajuda para outra pessoa que é meio ruim de calcular. Depois você vem, tira a medida da boca menor. Aí, vamos ver se eu consigo. Acho que eu consegui. Tira a medida da boca menor. Anota. E por fim, para tirar a medida da altura, você vai com uma régua, de preferência, vai colocar a régua. Vai esticar uma corda, perto de onde a régua vai passar. Então é bom você pedir ajuda para outra pessoa. Vai esticar. Observa bem que na régua a corda fica marcando o valor. Onde estiver marcando esse valor é a altura correspondente do objeto, certo? Depois é só usar a fórmula correspondente para fazer a conta. Para calcular o volume de um bowl, ou de um tronco de semisfera, ou de um segmento esférico, seja lá qual for o nome, mas eu vou chamar de bowl porque é o mais comum. A gente vai usar essa fórmula feia aqui, ó. Só que, nota bem que ela só tem dois termos, né? O H, que é a altura, e o Czão, que é a circunferência dela. Então ela é mais tranquila de usar. E o que a gente vai fazer? Mede a circunferência maior, ou seja, a boca do seu bowl, né? Depois mede a altura dele lá com a régua. Aí você vai, bonitinho, vai trocar o Hzinho pela altura, né? Aqui e aqui, pelo valor que você mediu. Depois você troca o Czão aqui, nesse lugar. O π você vai trocar por 3,14. Eu não coloquei aqui, mas você pode trocar ele por 3,14. Depois é só fazer as contas. 3 vezes Czão ao quadrado, menos 4 vezes π ao quadrado, vezes Hzinho ao quadrado. Fez a conta, vai dar um valor aqui, faz vezes H, depois o resultado divide por 12 vezes π, que é 3,14. O resultado vai ser o volume do seu bowl. Para fazer essa conta com o bowl, a gente vai precisar tirar a medida da boca maior, certo? Tira a medida da boca, ajeita bonitinho. Se precisar, pede ajuda de alguém para segurar a cordinha. Tirou a medida da boca? Anota. E para calcular a altura vai ser do mesmo jeito que calcula-se a altura do tronco de cone. Você põe a régua aqui dentro e passa uma cordinha, trava ela, ó, e observa aonde está marcando na cordinha, aonde a cordinha está marcando na régua. Essa vai ser a altura do seu bowl, certo? Porque aí você pega exatamente a altura dessa superfície. Agora que sabemos calcular volumes de algumas formas geométricas básicas, você deve estar se perguntando: no que isso vai nos ajudar? Bem, não desanime. O volume ele é uma grandeza diretamente proporcional à quantidade do mesmo objeto. Ou seja, a quantidade de volume necessária para armazenar pipoca aumenta se a gente aumentar a quantidade de pipoca. Com isso, basta saber quantas pipocas tem em um pote pequeno, como um copo, por exemplo, o que é bem mais fácil de contar do que você contar de um pote grande.
E posteriormente a gente usa proporcionalidade direta para saber quantas pipocas tem em um pote com volume maior. Veja bem, eu tenho aqui essa xícara, essa caneca, e ela tem 246 ml de volume. Nela cabem exatamente 23 pipocas. Colocando as pipocas e depois a gente conta. Ela vai dar aproximadamente 23 pipocas. Às vezes dá um pouco mais, um pouco menos, porque nem todas as pipocas são do mesmo tamanho. Certo? Esse pote grande que eu vou colocar toda a pipoca, eu já tirei as medidas e ele tem 3 litros, ou seja, 3.000 ml. Lembrando que as medidas eu tiro em centímetros com a fita métrica ou com a régua, depois eu tenho que convertê-las para litros, mas ele tem 3 litros de medida. Agora vamos para a lousa para a gente fazer as contas, saber quantas pipocas vão caber aqui dentro. Bom, agora basta a gente montar essa tabelinha de proporcionalidade, né? Então, ó, aqui em cima eu tenho as medidas por linha primeiro, né? Na linha de cima eu tenho a quantidade de pipocas, eu coloquei um X porque é a medida que eu quero descobrir. Aqui eu tenho o volume, né? Então, se a gente for pensar, aqui é o copinho pequeno, né? É a canequinha que eu usei. E aqui é o pote grande. Pote grande. Então, cada coluna corresponde a um valor. Agora, como é diretamente proporcional, né? Isso a gente já estudou. Se eu dividir esse valor por esse de baixo, vai dar uma coisa. E como é diretamente proporcional, se eu fizer a mesma coisa nessa coluna, dividir esse por esse, vai dar o mesmo valor, certo? Então, vamos fazer a primeira divisão aqui, ó. 23 dividido por 246. Vamos fazer na calculadora aqui. Ó. 23 dividido por 246. Deu 0,09. Vamos aproximar aqui, arredondar para baixo, né? 0,09. Tá. Então, aqui deu 0,09. Beleza, chegamos nesse resultado. Agora, eu sei que se eu for na outra coluna, vou até passar um traço aqui, ó. Eu sei que se eu for na outra coluna e fizer x, tá? X dividido por 3.000. Isso daqui vai ter que dar exatamente o mesmo valor que deu essa outra conta aqui, ó. Então ele tem que dar 0,09, porque é diretamente proporcional, 0,09. Então agora é só resolver essa equação aqui, né? O 3.000 tá dividindo, eu vou passar ele multiplicando aqui desse lado. Então vai ficar x igual a 3.000 vezes 0,09 e então x vai ser igual a, agora é só a gente fazer a conta aqui, né? 3.000 vezes 0,09 dá 270. 270. Então a gente espera que dentro do pote grande caiba 270 grãozinhos de pipoca grande. Essa é uma medida aproximada. A gente está desconsiderando o tamanho das pipocas, está considerando que todas elas têm tamanho igual, está desconsiderando o encaixe delas, né? Porque não é como líquido que se encaixa perfeitamente. Elas, dependendo da posição, elas ocupam mais espaço, dependendo da posição, ocupam menos. Mas é uma estimativa. É melhor do que você contar lá 1, 2, 3, 4 e assim vai. Agora é a sua vez. Faça as atividades da comanda e se atente às unidades de medida. Qualquer dúvida, pesquise sobre a conversão de unidades de medida de volume, como por exemplo, como transformar centímetros cúbicos em metros cúbicos, ou como transformar litros em metros cúbicos, ou ml em litros, e assim vai. É muito importante que você saiba fazer essa conversão, porque quando você trabalha com proporcionalidade direta,
as duas coisas relacionadas têm que estar na mesma unidade de medida. Agora eu vou ir ver meu filme.